compartilhar com os irmãos em Atos 20, versículo 24. Atos 20, 24. Os irmãos podem ficar de pé um pouco. 20, 24. Todos acharam? Amém. Pelos amém são uns 4, mas tudo bem. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. A expressão aqui seria corrida, né? Carreira, corrida. E o ministério que recebi do Senhor, do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele diz aqui: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete, termine a minha carreira, o meu ministério, o meu propósito, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos porque até aqui tu tem nos ajudado. Tem nos falado através dos cânticos, ó Deus, continua nos falando através da palavra. Se há pessoas ainda a caminho da tua casa, abençoa essas pessoas, ó Deus, que cheguem. Ó Deus, fala aos nossos corações através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre a nossa missão e o nosso propósito. Eu falei dessa palavra aqui uma vez, num outro contexto, agora estou trazendo também num outro. E não baseado o meu sermão nessa menina que morreu, mas o propósito, a missão que nós temos, que Deus colocou a cada um de nós com algum objetivo. Esse texto versículo que a gente acabou de ler, Paulo diz para ele, o mais importante é terminar o quê? Carreira. Hein? Carreira. É terminar essa corrida, é terminar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, cada um de vocês que estão aqui hoje, cada um, não há exceção, cada pessoa na face da terra, Deus, quando criou, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Aí cabe a cada um de nós descobrir qual é esse plano em Deus que o Senhor nos preparou. Qual é o teu plano, Senhor? Muitos de nós aqui já temos de Deus essa resposta. Às vezes não estamos cumprindo ela, não estamos fazendo ela, mas cada um de nós, Deus, ninguém nasce ao acaso. Davi vai dizer que todos os meus dias estão nas tuas mãos, Salmo 31. E no Salmo 139, tudo está escrito no livro de Deus. Cada um de nós tem uma missão. Você nasceu com uma missão. Assim como Abraão, de formar uma nação, Moisés, de libertar uma nação, Davi, de ser rei de uma nação, de Paulo, de levar o evangelho às nações. Cada um de nós aqui tem um propósito. Cada um de nós Deus chamou. Ó Deus, aleluia. Aí cabe a você, a mim, a cada um de nós, a buscar em Deus qual é o meu propósito. Uma coisa é certa, irmãos, Deus não chamou ninguém para sentar em banco de igreja e ficar parado aí. Todos nós temos uma missão, temos algo a ser feito no reino de Deus. Não estamos aqui ao acaso. Deus tem uma missão para cada um. Lá, queria que alguém pudesse ler rapidamente em 1 Coríntios 7, 20, quando o apóstolo Paulo está dizendo algo sobre isso. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um fica o quê? Na vocação em que foi chamado. Vocação que foi chamado. O ministério. Como eu falei aqui, Deus já tem na sua mente algo definido para cada um de nós. Aí a pergunta, por que a gente não está envolvido nisso? Por que se demora tanto a gente entender qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Eu não vou aqui citar textos em função de tempo, mas em Atos 1:8, o Senhor dá ordem à igreja para ir para onde? Atos 1:8.
de pregar o Evangelho para povos, nações, etc. Em Lucas 9, dos 57 a 62, ali ele está falando, eu queria até que nós lêssemos esse texto de Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Achamos, não? Hein? Amém. Lucas 9. O que diz? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. O camarada parou Jesus e disse: aonde o Senhor mandar eu vou. Aí vamos ver o que Jesus disse. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Cadê a resposta do sujeito? Se mandou. O quê? Então quer dizer que seguir a Jesus, eu não vou ficar no melhor hotel, eu não vou ficar nas melhores, eu vou ter que dormir no chão, eu vou ter que dormir em qualquer lugar? O camarada saiu fora. De repente ele estava achando porque Jesus multiplica pães, porque Jesus faz. Então ele, vou seguir esse cara aí que eu vou ficar numa boa. Aí Jesus logo chegou e falou: olha, eu não tenho nem onde dormir. Quer me seguir mesmo? O sujeito desapareceu. Verso, continua. 59. A outro disse Jesus: Aí Jesus agora virou para alguém. segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Alguns pensam aqui que Jesus poxa, não deixou o camarada sepultar os pais dele, etc. Irmãos, o pai do sujeito aqui ainda não tinha morrido, não. O pai do camarada aqui não tinha morrido, não. Ele estava falando assim: quando meu pai e minha mãe morrer, aí eu vou te seguir. Por isso ele disse: deixa-me primeiro, é uma expressão hebraica, quando meu pai e minha mãe morrer, aí eu vou te seguir. Quer dizer, Jesus está primeiro plano, prioridade? Sim. Não, esse homem colocou? Não colocou. Jesus está, para nós ele tem que estar, mas esse cidadão aqui que Jesus falou com ele, Jesus foi colocado em primeiro lugar? Não. Primeiro, deixa eu resolver, aí vamos para o próximo. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí Jesus ainda insistiu com o camarada: você não quer se envolver, etc. Verso 40. 51, perdão. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Deixe-me primeiro. Despedir-me dos de casa. Aí de novo o camarada usou: deixa-me primeiro. Primeiro quer dizer, deixa eu resolver os problemas da minha casa, deixa eu resolver o problema dos meus irmãos, deixa eu resolver o problema da minha vida, deixa eu resolver uma série de outras coisas, aí eu vou te seguir. Jesus aqui está em primeiro lugar na vida desse camarada? Não. Colocou. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Nós estamos vivendo na hora 1/10, na chamada hora final da igreja. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa muito antenada com as coisas que estão acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo tempos finais mesmo da igreja, diante de tantas coisas que estão acontecendo. E vai chegar um momento em que Deus vai chamar aqueles que têm compromisso com Ele, e aqueles que não querem nada vão ficar de fora. Vão ficar de fora. Jesus falou que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Nem todos estão com plena disposição de abrir mão. Eu falava ainda agora com um grupo antes de vir para cá. Estava falando de manhã, eu estava falando com um grupo de diáconos, 20 e poucos diáconos. Eu estou dando lá um estudo sobre isso, sobre servir, e eu estava falando para ele o que é renúncia, o que é abrir mão. Às vezes as pessoas pensam que ficar ali na frente entregando um folheto, ficar ali na frente ajudando na cantina, ajudando é uma coisa desprezível. Queridos, isso não é desprezível não, isso tudo é para a casa de Deus. Deus está observando
todas as pessoas que estão envolvidas na sua casa, Ó Deus. pelo simples gesto de pegar uma cadeira e colocar do outro lado. Glória a Deus. Se fez isso com amor, que se entrou no banheiro, percebeu alguma coisa, consertou, ainda que não é a sua função, viu um lixo ali, pegou e jogou. Porque isso aqui é de Deus, é Ó do Deus. Senhor. Ó Deus. E a gente muitas vezes não tem essa visão, que o outro faça, que o outro arrume, que o outro, né? Veio uma palavra aqui, mas deixa para lá. Entendeu? Não quer nem aí, não está nem aí para o reino de Deus. Não está aí. Eu estava falando para os obreiros lá, irmãos, pensa, eu digo daqueles que são mesmo chamados por pastor. Eu não nasci pastor. Eu entreguei muito folheto, ainda entrego folheto, eu fiz muito evangelismo, eu fiz muita visita, eu lavei banheiro de igreja, eu participei de cantina, eu me envolvi. Todos nós aqui nos envolvemos em tudo na casa de Deus. Ó Deus. Ninguém aqui é maior ou menor, a responsabilidade é maior. Pode ter certeza, Deus vai cobrar mais de nós do que de vocês. Isso vai. Mas aqui todos têm o mesmo objetivo, que é Ó o reino de Deus. Deus. Ó Deus. Às vezes a gente não entende isso. Eu entregar folheto, mas eu tenho diploma, não sei da onde, não sei o que, não sei o que lá. Eu ir na casa dos outros fazer visita. Jesus disse lá em Atos, ou João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ele disse assim nos versículos abaixo: eu vos dei o exemplo. Vai e faças o mesmo. Jesus pegou o serviço mais baixo naquela época, naquele momento da sociedade, para poder dar exemplo aos discípulos de que ele, sendo o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, lavando os pés dos discípulos. Eu não consigo imaginar uns grupos religiosos que levam um camarada sentado lá em cima. Peraí, Jesus lavou os pés daqueles homens. Aí uns religiosos que andam por aí em cima, não sei o que, eles são colocados como... Mas não é assim, eu não vejo isso aqui na Bíblia, eu não vejo isso. Eu não vejo, o reino de Deus é completamente diferente. E aí Jesus continua, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Como é que você se envolve no reino de Deus e fica olhando para as coisas do passado? Ai, a minha época, ai, o meu tempo, ai, não sei o quê. Né? Se eu estivesse na Marinha, ano passado eu teria me aposentado. Conversando isso com uma pessoa, rapaz, olha só como é que você perdeu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmãos, quando Deus mandou eu abrir mão, eu estava consciente disso. Ó Deus. E eu não posso olhar para trás, ai, puxa, podia estar ganhando agora uns 11 mil cacetada, poderia estar isso. Esses dias eu estava entrando no site da Marinha, vi um comandante que eu trabalhei com ele, que ele agora é o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante Monteiro, camarada que eu evangelizei, falei, estava lá dando continência lá pro Jobim, lá, aquela coisa toda. Aí eu olhei assim, e aí tentou vir aquela lembrança, olha, você poderia estar lá do lado desse cara ali. Entendeu? Mas antes que viesse, eu falei, eu já abri mão pelas coisas de Deus, e eu estou do lado do Senhor Todo-Poderoso, fazendo a obra dele, e não estou preocupado com isso e tal. Meu primo está lá, outros amigos estão lá, se for ter ido já para casa, etc. Mas, queridos, Deus me comissionou, Deus me chamou para outro propósito. A Marinha foi um período, foi um treinamento de 10 anos, foi importante para mim, me alicerçou, mas o meu tempo lá acabou, agora Deus está me colocando em outro propósito. Glória a Deus. Então, a gente tem que entender que se você se envolveu, não tem que olhar para trás, você tem uma missão. De repente, a sua missão vai ser ajudar pessoas. De repente, a sua missão vai ser servir pessoas. Queridos, isso não é nada, ai meu, que coisa fraca, que coisa inútil, que coisa desprezível. No reino de Deus, Jesus disse, aquele que quiser, o quê? Como é que ele comparou João Batista? Quem lembra? João Batista, que não tinha feito grandes coisas aparentemente, não abriu um mar, não fez nada daquilo, Jesus disse que ele era o maior de todos aqueles que tinham nascido de mulher. E quem quisesse ser igual a João Batista tinha que ser o quê?
Quem lembra? Menor. Repara como é que o Senhor sempre com menor, nunca essa coisa de que George Miller disse que quando chegarmos no céu, Deus não vai procurar diploma, Deus não vai procurar medalhas, Deus vai procurar cicatrizes nas nossas vidas, as marcas dele em nós. Vocês entendem isso? Amém. Aquelas marcas de calo, aquelas marcas, é isso que ele vai procurar em nós. Não são grandes. Claro que você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, isso é importante, temos que incentivar para isso, mas isso não é o mais importante, isso é importante. Então Deus tem um chamado e Ele quer cumprir esse chamado. Que diz Isaías em verso 6, capítulo 6, verso 8, vocês vão ler. O que ele disse quando o Senhor falou? Eis-me aqui. E o que? Envia-me a mim. Ele diz, em outras palavras, ele está dizendo: eis-me aqui para cumprir a tua missão. Que era fácil? Não. Muito árduo. Mas ele diz: estou aqui para cumprir a missão. Deus te chamou para evangelizar? Eis-me aqui. Deus te chamou para louvar? Eis-me aqui. Deus te chamou para pastorear? Eis-me aqui. Deus te chamou para servir? Eis-me aqui. Ensinar, fazer missões, etc, etc. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Estou pronto, Senhor. Se é o serviço que vai aparecer, eis-me aqui. Não vai aparecer, eis-me aqui. Porque Deus não está interessado nisso. O que eu quero que vocês entendam, queridos, é que cada um tem um propósito. Agora eu coloquei uma frase aqui, ó, que se você não quiser cumprir ou fazer o propósito de Deus, o diabo vai arrumar um para você. Pode ter certeza que o diabo vai arrumar. E o propósito e o objetivo do diabo vai ser te afastar de Deus. Eu estou preparando aí futuramente um projeto que também a igreja aqui ela está envolvida nesse projeto. Já comentei com o pastor assim, muitamente por alto, que ano que vem fazer um grupo de evangelismo que vai fazer trabalhos evangelísticos em várias capitais do Brasil. Evangelismo itinerante, uma coisa, tem até empresários aí que vão chegar junto. Aí eu estava falando com um grupo esses dias, hoje de manhã. Pastor, põe meu nome. Aí eu olhei, posso até pôr o nome, mas eu vou fazer muito teste para saber se vai estar lá. Porque tem muita gente, irmãos, que ninguém quer construir a casa, ninguém quer virar cimento, mas depois que a casa está pronta, aos móveis, aí ele quer entrar. Olha, eu botei o tapete ali na frente. A única coisa que ele fez, botou o tapete, ele seja bem-vindo. E ele acha que fez tudo. Ele só botou o tapete. Ele ficou o tempo todo ali olhando os irmãos. É um exemplo que estou dando, virando massa, pintando, se sujando, e ele ali, vai mesmo, irmão, aleluia, glória a Deus, mas não se envolveu em nada. Aí depois que está tudo pronto, ele entra, glória a Deus, que bênção, Senhor, como nós trabalhamos. Não trabalhou nada, ficou o tempo todo lá fora, só olhando, nem se envolveu, fez nada. Essas pessoas pensam que vão se envolver, irmão. Jesus chama de servo inútil. Inútil. Entendeu? Não fez nada. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo aqueles que estão realmente com o coração dedicado, aqueles que estão, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa, queridos, não importa. Olha, no reino de Deus nós temos, eu falava muita coisa, eu falava para esse grupo agora à tarde. Você pode evangelizar colocando correspondência nas caixas de correio dessas pessoas. Coloca ali um folheto, coloca ali um livro, coloca ali um folhetim, coloca ali. Hoje tem e-mail, manda e-mail para muitas pessoas assim que você não conhece, mas manda uma mensagem. Entendeu? Hoje você pode pegar o telefone, ligar para uma pessoa e falar Jesus te ama e etc. Eu já vi casos de pessoas que foram salvas porque alguém, o linha cruzada, entrou na linha e a pessoa começou a evangelizar, o cara ia se matar. Então, hoje nós temos muito mecanismo para pregar o evangelho. Mas alguns acham que tudo tem que ser, né? Não vem a nós. Agora, por que cumprir a missão? Eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, é uma ordem. Mateus 28, 19, Jesus disse que é uma ordem. Fazer discípulos. Eu tenho que sair para fazer a obra de Deus. E Mateus 9 é uma necessidade.
em Mateus 9, é uma necessidade. Temos que cumprir a missão. Ó Deus. Há uma necessidade. Ó Deus. Toda hora nós estamos vendo, ainda que essa menina aí que se matou, tudo indica que foi suicídio, ou sei lá, overdose, o quê? Ela porque é famosa. Mas quantos ontem morreram assim e não foi notícia? Quantos aí na Cracolândia e tudo quanto é buraco aí também não, ou morreu por bebida, outra coisa e não virou notícia? São pessoas que Jesus morreu por elas? Sim. Temos que ir até a elas? Temos. Então, é uma necessidade. É uma necessidade. É uma ordem. É uma necessidade que a gente faça a missão do Senhor. Cumprir o propósito de Deus deve ser a maior prioridade da nossa vida. Como Paulo falou ali. Ele quer completar a carreira. E cada um de nós aqui, de novo eu falo isso, cada um de nós aqui tem um propósito. Pode ser a coisa mais simples, mas é um propósito do reino de Deus. Aí eu pergunto, você está preparado para cumprir essa missão? Você está preparado para cumprir essa missão? Muitas das vezes a gente diz que não está, mas na hora que você diz que não está, é que você está. É um contrassenso, mas é assim. Mas eu vou dar alguns exemplos para você se preparar. Primeiro, se prepare com oração. Oh, Deus. Se prepare com oração, conforme tem 2 Timóteo 2:1. Se prepare orando. Segundo, com a palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje épocas em que o acesso à palavra de Deus está muito, vamos dizer assim, vou repetir, não ser redundante aqui, acesso acessível. A palavra de Deus hoje você consegue baixar na internet, você consegue. Tempos atrás você não conseguiria tantos livros de estudo e tantas coisas como se tem hoje. Mas eu ainda fico surpreso como que a vontade de aprender a palavra de Deus, de estudar no seminário, de estudar, vir na escola dominical, ainda é mínima dentro das igrejas. Mas para show gospel como este, nada contra o show gospel desde um contexto aí. Né? Essa semana aí deu, acho que foi a melodia, eu sei que foi uma semana falando sobre o louvor. Eu até escutei, porque eu estou preparando material ainda sobre isso. Olha, mas eu escutei cada coisa. Coisas boas e coisas ruins. E a gente percebe que o amor pela palavra, o gosto de estudar a palavra de Deus, como tem sido desprezado pelas pessoas. Como tem sido assim negligenciado. E como que o diabo cada vez mais investe em coisa errada e o povo está lá, aprendendo coisa errada, mas para aprender a palavra de Deus ninguém quer se envolver. Então se você tem uma missão, cumpra essa missão orando, cumpra essa missão estudando a palavra de Deus, cumpra essa missão se treinando, preparando para isso. Tem gente que chega assim e diz assim, ai pastor, Deus me chamou para fazer missões na Índia, missões na China, na Índia. E você está estudando para isso? Não. Está orando pelo país? Não. Conhece alguma coisa do país? Não. Irmão, você pode ter tudo, menos uma coisa, Deus te chamou para nada ainda, se for o caso. Não está se envolvendo em nada. Você não está correndo atrás, você não está lendo, você não está buscando. Como é que Deus vai te chamar para uma coisa se você não está nem aí? É claro que Deus pode trabalhar isso no seu coração. Claro que Deus... Eu nunca pensei que eu ia para o Japão. Uma vez aqui numa reunião de oração, o trabalho da irmã chamada Irmã Noemi, aqui na Fazenda da Bica. Tinha uma irmã lá, irmã Jocélia, se não me engano. Nunca pensei no Japão. Fui lá com um grupo de evangelismo. Eu já fui muito em trabalho de oração. E cheguei lá e essa irmã nunca tinha me visto. E aí a irmã Noemi, que é da igreja metodista ali de Cascaduras, falou, chamar o grupo aqui do pastor Dinei para a gente orar e tal. Quando eu dobrei o joelho, ela botou a mão na cabeça e falou assim, ó, pastor, você vai pro Japão. Japão? E vai ser em menos de um ano. E vem da onde o pastor nunca poderia ter imaginado. Fiquei assim e tal, mas como eu respeito e sei quem é a pessoa de Deus, eis-me aqui, Senhor. Não deu 6 meses, uma pessoa liga para mim, eu ainda morava na Praça Seca. Oi, pastor Dinei, tudo bem? Oi, tudo bem e tal. Aí está falando o pastor fulano de tal, queria lembrar o nome. Pastor fulano de tal? Pastor, eu queria convidar você, se você pode vir aqui no Japão. Aí eu falei, deve ser trote. Como? Quem é você? Eu comecei a conversar com ele, tal. Era um irmão
que anos atrás eu fui dar um curso de batalha espiritual na igreja que ele era membro, e eu chamei um grupo de pessoas que quisessem fazer missões. Olha só, eu nem me lembrava disso. E aí ele veio à frente com a esposa, eu coloquei a mão na cabeça dele, eu olhei e falei assim: Deus vai te levar para o Japão. Ele contando isso para mim, e eu queria nem lembrar, mas eu lembro da igreja, eu lembro do lugar, e agora ele estava me chamando para ir para o Japão. E Deus falou com aquela irmã que eu iria para o Japão, e ele pagou tudo, fui para o Japão, fiquei lá 6 meses, e Deus fez coisas tremendas, as portas estão abertas e tal. Então Deus faz coisas que, se Ele te chamou, você tem certeza, você só tem que dizer como Isaías: eis-me aqui. Abre as portas, faça como o Senhor tem que fazer, eis-me aqui. Ó Deus, agora, aleluia. eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar em sintonia com Deus, eu tenho que estar com tudo isso. Agora tem obstáculos, irmãos. Existem alguns obstáculos para que eu não cumpra a missão que Deus me deu. Veja bem, não entendam, porque eu estou enfatizando aqui missões, outras coisas, mas qualquer outro tipo de missão. Eu vou colocar uma aqui: desânimo. Interessante que a palavra desânimo, na origem dela, não no português, mas na origem dela, hebraica, ela vai bater na palavra desânimo. É a mesma coisa que endemoniado, vem de demônio, daimon. Então quando eu digo estou tão desanimado, sabe o que você está dizendo? Estou tão endemoniado. Porque o desânimo é a ação do demônio para levar a pessoa cabisbaixo. Então, desânimo, quer dizer, aí eu vou trazer para o português: sem ânimo, sem vontade. Isso é um grande obstáculo. A outra, falta compromisso. Eu não estou citando os textos aqui, tempo. Falta compromisso. Outro obstáculo é a pessoa se comprometer. Deus não se compromete quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai se comprometer se você não falar primeiro: Senhor, eu me comprometo. A gente faz tantas campanhas em igreja, aparece aquela montoeira de mãozinha, depois some tudo. Mentiram para Deus, brincaram com Deus. Aí, cuidado quando você for fazer algum voto. Ou se retrata com Deus, ou vai: Senhor, tem misericórdia. Ou então diga por fé. Às vezes o pastor faz um desafio de fé aqui, eu digo para Deus: eu vou levantar a minha mão, mas num desafio de fé. O Senhor sabe que eu não tenho um tostão, não posso, mas eu creio que o Senhor abriu a porta. Quando Jacó fez aquele acordo com Deus que está lá em Gênesis, o que ele tinha? Nada. Mas ele falou: se o Senhor abrir a porta, se o Senhor fizer isso, certamente te darei o dízimo. Ele não tinha nada, estava dormindo numa pedra. Ele não tinha nada, mas ele fez um compromisso. E Deus não prosperou aquele homem? Totalmente. Ainda que o seu sonho estivesse roubando toda hora. E Deus prosperava mais e mais e mais e mais e mais ele. E quando ele volta para a sua terra, está um homem com muito gado, de uma maneira totalmente... Por quê? Ele se comprometeu. Mas Deus viu. Eu falava de novo aqui, agora à tarde, por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Esses dias aí foi o dia do amigo. Mas a Bíblia fala, o próprio Deus chega para Isaías, capítulo 41, versículo 8, e diz: Abraão, meu amigo. Aí Josafá diz lá em 2 Crônicas 20, Senhor, tu falaste que Abraão, que era amigo de Abraão. Aí lá em Tiago, fala, de novo, lembra de Deus ter chamado Abraão de amigo. Por que Deus chamou Abraão de amigo? Amigo fala de uma coisa profunda. O provérbio vai dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que às vezes compartilham mais do que parentes, do que pai e mãe. Mas lembram que quando que Deus pediu aquilo que mais Abraão amava? Hein? O filho. Abraão sabia que Deus tinha falado. Abraão também sabia que os cananeus matavam crianças. E ele ficou: mas eu sei que foi Deus que falou. Ele não estava entendendo o negócio. Mas ele sai pela madrugada, não conta nada passado, porque senão Sara ia deixar ele saindo dali, mas perguntou que se falasse alguma coisa, eles foram adorar a Deus, porque o holocausto era uma expressão de adoração. Ele, da onde ele vai até o Monte Moriá, é um tempo normal, mas ele leva tempo, depois ele sobe, ele está esperando Deus falar, e Deus não fala nada. Aí quando ele coloca o garoto no altar, quando ele coloca tudo pronto, ele estende a mão,
Aí o anjo do próprio Senhor diz, não faça tal coisa. Agora sei que temes a Deus, mas a palavra hebraica que está ali, juntamente, que ela não foi traduzida totalmente, está ali. Agora sei que temes a Deus e que eu sou o primeiro no teu coração, no teu coração. Isaac estava tentando entrar no lugar de Deus no coração de Abraão. Deus não abre mão do primeiro lugar no nosso coração, é dele. Ó Deus! Aí eu pergunto aqui para reflexão, onde está teu Isaac? Então oferece ele. Sei lá, às vezes é a nossa casa, às vezes é o nosso filho, às vezes é o nosso emprego, às vezes a gente faz tudo. Aí Deus fala, então oferece para mim agora. Dá para mim. Hoje eu conversava com um irmão, que está à frente lá no trabalho de Piabetá, que eu dando um apoio lá às quintas-feiras dele. E ele estava falando quando Deus chegou e disse para ele, falou para ele assim, esse teu carro, o carro dele tinha sido roubado. E Deus falou assim, esse carro que eu te dei aí agora, eu te dei esse carro para você servir a minha igreja. E é um homem extremamente próspero, ele está com um negócio, ele trabalha com um negócio de postos, essas bombas de posto, ele conserta, ele faz manutenção, uma série de coisas. E ele estava conversando com mim como é que ele não está apegado às coisas, ele abençoa assim. Aí eu estava contando para ele, eu já contei isso aqui, a história de um irmão no México, de um pastor mexicano que contou para mim, que uma vez ele estava falando para Deus, poxa Senhor, o senhor dá 5 carros para aquele camarada, eu estou aqui com esse fusquinha 69, e o senhor não faz nada, e tal. Aí Deus falou assim, mas se eu pedir os 5 carros, ele vai me dar na tua obra. Mas você nem carona dá para os meus filhos. Por isso ele ouviu de Deus. Nem carona dá, nunca abriu esse carro para fazer nada na minha obra. Aí esse homem chorou, ele se retratou, ele falou para o pastor, e depois Deus mudou a vida dele totalmente. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente chega para Deus e diz, eu te consagro, você está dizendo para Deus, é teu. Aleluia! Então Deus vai Glória fazer o que a Ele Deus. quiser. Cuidado, hein? Às vezes, o pastor pode consagrar meu carro? Você quer que eu consagre o mesmo? Sabe o que você está dizendo para Deus? Que esse carro agora é dele, é de Deus. Então se ele amanhã falar assim, dá o carro para fulano, você tem que dar, hein? Dou, faz a minha obra. Agora se você pastor, pode orar pelo meu carro, pedir a Deus para guardar, aí é outra coisa. As pessoas chegam também, eu não estou estimulando você não, irmãos, eu na minha